Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Mais emprego e menos impostos. Hoje temos a satisfação de receber um sócio da Tendências Consultoria, que é Juan Hansen, um economista, que vamos debater um pouco sobre quais são as perspectivas, inclusive, para o ano 2012 e como ele vê essas possibilidades de crescimento na economia brasileira. Muito obrigado por estar conosco, Juan. Boa noite, obrigado. Juan, um aspecto que os economistas têm, que é muito interessante para o público em geral, eles dão muitas entrevistas para os jornais, colocam as suas opiniões e normalmente tem uma tendência, não por tendência consultoria, mas existe uma tendência dos economistas normalmente abordarem os assuntos de uma forma praticamente igual entre os economistas. Alguns divergem, mas normalmente os economistas acham a mesma coisa. Quando o país vai bem, o país vai bem. Quando o país vai mal, o país vai mal. Você é um economista que gosta de desafiar aquela maioria que acha uma coisa, ou você também vai muito com o global dos economistas? Acho que depende um pouco do momento. Enfim, acho que cada momento tem uma trajetória, uma perspectiva diferente. Eu acho que no momento atual, a minha visão, a visão da Tendências, diverge um pouco da visão do mercado em geral. Né? Diverge em que sentido? Diverge no foco de política econômica, do novo mix de política econômica que está sendo adotado pelo governo Dilma. Enfim, você tem uma estratégia hoje de focar em crescimento, não que o crescimento é bom, enfim, o país tem que crescer, tem que gerar emprego, tem que gerar bem-estar para as pessoas, mas a forma que está sendo feito isso, de mais crescimento em detrimento, no momento atual, de um controle inflacionário, é preocupante. É preocupante por quê? Porque isso pode, e na nossa visão isso vai afetar o crescimento de médio e longo prazo da economia brasileira. Por quê? Porque isso afeta produtividade, isso afeta intenções de investimento. Estão mudando a regra do jogo em diversos setores, a todo momento, cria imposto, tira imposto, tampa aqui, abre ali. Isso desestrutura, as regras não são estáveis e isso traz danos para o médio e longo prazo. E, inclusive, tem uma visão de governo de que, ao estimular a demanda, você estimula o crescimento. E o Brasil hoje não tem problema de demanda. As vendas no varejo mostram isso. Né? O crescimento do consumo das famílias mostra exatamente que, com renda, com crédito, com emprego, as pessoas consomem. Isso tem ocorrido mesmo em momentos de maior aversão a risco, de pior externo, enfim. Agora, o que não tem acompanhado esse movimento é a produção. Isso implica, inclusive, que a gente está tendo um movimento hoje de muito maior consumo, muito maior absorção doméstica do que produção. Na verdade, o nosso PIB está aquém do que poderia ser, mas ele está aquém porque falta capacidade produtiva, falta produtividade. E ao estimular a demanda, não necessariamente você vai colher mais crescimento econômico. Então, dentro dessa premissa, estimular a demanda e o problema inflacionário que você colocou, a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter um aumento do salário mínimo expressivo, Sim. que é quase 15%. Isso vai, você no teu modo, vai impulsionar a demanda, evidentemente. Sim. Vai ter mais dinheiro no mercado, a pessoa vai comprar mais, vai impulsionar isso. Esse não, e vai pressionar provavelmente até os salários das pessoas que estão muito perto do salário mínimo, né? Os acordos coletivos, especialmente na área de prestação de serviços, provavelmente vão ter alguma pressão em cima da faixa mais baixa de salário. Sim. Você acha que isso pode implicar no aumento inflacionário? Em alguns setores, sim. O setor de serviços,
em particular, é muito sensível a salário mínimo. Se a gente analisar, por exemplo, o que tem ocorrido com o IPCA tem oscilado em torno do teto da meta, 6,5%, chegou a bater 7,3%, mas o setor de serviços tem oscilado em torno de 10% ao longo dos últimos meses, acumulado em 12 meses. Ou seja, esse setor é um setor que acaba repassando, assim, ele é muito intensivo em mão de obra, a mão de obra está tendo ganhos expressivos, o que é bom por um lado, para o trabalhador, agora para o produtor, isso acaba batendo na curva de custo. O setor de serviços, naturalmente, tem uma menor competitividade global. E o aumento de demanda, com esse aumento de custo, acaba se refletindo em preços mais altos. Os preços de serviços estão subindo aí na casa de 10%. O setor industrial, por outro lado, tem essa pressão de custo também. Só que eles estão limitados no preço por competir num ambiente global. Ou seja, o preço é determinado no mercado internacional e ele tem custos em reais, o que acaba comprimindo muitas vezes a margem de lucro. E não é à toa que esse setor está tendo um desempenho pior, vamos dizer assim, ao longo dos últimos meses. Mas temos um problema com relação a custos, até porque a regra de salário mínimo, ela não olha para uma questão fundamental que é a produtividade. Ou seja, os salários deveriam subir em linha com os ganhos de produtividade. Se subir em linha com ganhos de produtividade, não pressiona custo. Agora, se os salários sobem acima da produtividade, implica que o custo está aumentando. E um salário mínimo subindo 7,5% em termos reais, que empresa, que setor vai conseguir compensar isso com aumento de produtividade? Então, o que deveria ser feito nesse momento era a diminuição de carga tributária sobre folha de pagamento. Porque aí você diminuiria essa pressão em cima do custo da mão de obra. A diminuição de carga sobre folha, ela é bem-vinda, ela estimula o setor, enfim, tem vários benefícios. Agora, tem um outro problema, porque o cobertor é curto, né, o cobertor do governo, na arrecadação. Então, se você puxa de um lado, descobre do outro. E o governo não tem nem a intenção e nem a capacidade hoje de gerir a máquina pública com uma menor quantidade de recursos. Então, uma desoneração tributária implica um aumento de tributo ou criação de um outro tributo de outro lado. Por quê? Porque não tem redução de gasto, o que seria muito desejável. Por quê? Porque os gastos públicos são demasiadamente elevados no Brasil em comparação com outros países no mesmo estágio de desenvolvimento. Então, a carga tributária deveria ser mais baixa. Reduzir carga tributária é positivo, só que como você não está reduzindo o gasto, você tem que compensar isso com outro tributo. Ô Juan, esse aspecto que você colocou, eu vou me permitir discordar de você. Não é o cobertor que é curto. O cobertor é muito grande. O que acontece é que o governo é que cresceu demais. A cama é imensa. A cama que está muito grande, porque o cobertor ele é grande, confortável, fofo. Não é o cobertor que é curto. Eu gostaria que você, para esse aspecto da inflação, nos explicasse de uma forma que não fosse com muita economia, por que aumentaram as commodities, o preço do minério de ferro, da chapa, do petróleo. O Brasil está sofrendo com a inflação, está tendo que limitar, subir a taxa de juros para conter a inflação. E os Estados Unidos, por exemplo, que sofre das mesmas coisas, a commodity sofre, o produto chinês aumenta, e os Estados Unidos mantém a sua inflação abaixo de 2%. Por que nós estamos sofrendo com esses aumentos que justificam aqui no Brasil, e os Estados Unidos continuam tendo uma taxa de inflação baixa, contida, o que permite, inclusive, o governo colocar mais dinheiro no mercado e tal. E por que nós aqui estamos sofrendo? Enfim, acho que o primeiro ponto que a gente deve salientar é que o problema, esse problema que o Brasil vive hoje de alta inflação por um problema de demanda, é um problema bom. Né? É um problema bom, porque o país está crescendo, está consumindo, está gerando bem-estar.
Estados Unidos e Europa, de uma forma geral, adorariam estar com esse problema. Na verdade, o problema deles é oposto a esse, que é o quê? É falta de consumo, falta de emprego, falta de renda, falta de confiança. É por isso que o governo tem agido, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, com juros extremamente baixos, provendo liquidez ao mercado, mas isso não tem sido suficiente para estimular a demanda. Olha para os Estados Unidos. Estados Unidos, a composição do PIB, do lado da demanda, 70% é consumo das famílias. E consumo das famílias está patinando. Por que está patinando? Enfim, está patinando por dois motivos. O primeiro é a questão do crédito. Você teve um exagero de consumo até o estouro da bolha em 2008. Começou um pouco a desalavancar essa bolha em 2007. Mas hoje as famílias estão tendo redução de endividamento e diminuição de novas contratações. Isso, obviamente, se replica em menor consumo. E, do outro lado, você tem um mercado de trabalho que continua muito nebuloso. A criação de vagas começou a ocorrer, mas num ritmo ainda fraco, o que faz com que o desemprego esteja ainda muito elevado, algo entre 8% e 9%, a taxa de hoje. Ou seja, contenção de crédito por parte da demanda e desemprego elevado, aliado a uma confiança do consumidor em níveis baixos, faz com que não haja consumo. Se não há consumo, não tem inflação, mesmo com alta de commodities, alta de petróleo. E tem um outro ponto importante, que é o seguinte: o Banco Central americano, ele foca a política de juros, a política monetária, olhando para o núcleo da inflação. O que é o núcleo da inflação? O núcleo da inflação é a maior parte dos itens, com exceção, ele exclui, na verdade, dois itens que são muito voláteis, que é alimentos, que está, enfim, a depender da conjuntura internacional no preço das commodities agrícolas, e combustíveis, por conta também da extrema volatilidade do preço do petróleo. Ou seja, se tem um choque externo, China está demandando mais e o preço do alimento subiu, não é a política monetária que vai resolver. Então, ele exclui isso da cesta. No Brasil, a política monetária não faz isso, até porque é mais difícil de explicar para a população por que você está tirando alimentação, se as pessoas precisam comer. E a alimentação afeta a renda das pessoas. Enfim, então a coisa é mais complicada. Então, a maior parte dos países que adotam o sistema de metas de inflação o faz no índice cheio. Agora, quando você olha a inflação brasileira, ela não é uma inflação que vem só de alimentos e energia. Na verdade, de energia não vem porque o preço do combustível não muda por conta de uma política de governo. E alimentos, a inflação vem, só que ela explica um pedaço da inflação, mas não a totalidade. Da onde está vindo a inflação? Principalmente do setor de serviços. Por conta desse choque de demanda, os preços de serviços têm subido na casa de 10% acumulado em 12 meses. Eu queria voltar um pouquinho mais sobre essa desoneração da folha, que você falou que o cobertor é curto. A nossa proposta, por exemplo, de desoneração da folha não é fazer com que o governo arque com esse custo da Previdência. Nós queremos tirar os 20% do INSS sobre folha e transformar isso numa contribuição sobre alimentação financeira, que, pelo estudo que nós fizemos, nós temos feito esse estudo desde o ano 2000, e tem demonstrado, atualizado a informação de que quase todos os setores da economia haveria uma diminuição de custos. E principalmente no setor de serviço haveria uma diminuição de cerca de 3 ou 4% pontos percentuais de custos se você tirar esses recursos de lá. Mantendo a mesma arrecadação que hoje está sendo mantida. Quer dizer, o governo não entraria com nenhum valor em termos de tributo para isso, já que a sociedade estaria pagando a mesma coisa que ela está pagando hoje, não estaria nem aumento e nem diminuição de custo. Então, essa solução que nós estamos trazendo, que nós estamos batalhando para que o governo entenda que isso pode ser solução, poderia ser uma solução hoje nesse momento em que você tem uma demanda maior e uma pressão inflacionária pelo setor de serviços. Nós temos um estudo aqui feito que nós achamos que o setor de serviço deve crescer em torno de 4,5% a 5%, mais perto dos 5%, em função da demanda das famílias, exatamente do consumo das famílias, que pode crescer de 5,5% até 6,5%
em função desse aumento de recursos que estão colocados a nível de família. Você acha que essa alternativa não devia ser melhor estudada? A questão de reduzir tributação, principalmente num país que tem carga tributária alta, como o Brasil, ela deveria ser um projeto de médio e longo prazo, mas esse projeto inexiste no governo atual. Enfim, quando você olha, por exemplo, a questão fiscal, a Dilma fez um bom serviço de política fiscal ao longo do ano de 2011. Inclusive, corrigiu várias das inconsistências que tinha na política fiscal em 2009 e 2010, inclusive com mudanças em termos de contabilidade, enfim. Agora, ela cumpriu o superávit primário, cortando parte, ela cortou um orçamento que estava inflado no início do ano, mas o que ocorreu para ela cumprir a meta de superávit primário foi um controle na boca de caixa das despesas. E aonde ela conseguiu cortar? Principalmente no investimento. Então, quando você olha o investimento público ao longo de 2011, ele foi muito fraco. Ele foi muito fraco e você não pode continuar fazendo esse tipo de política fiscal ao longo do restante do mandato, porque, enfim, os eventos esportivos estão aí, a nossa infraestrutura está precária, essa conta não vai ser a conta de ajuste para 2012. E quando você analisa a conta, fala, bom, como é que o governo, então, cumpre a meta fiscal? Como é que você ajusta esse novo mix de política econômica que necessita um superávit primário mais alto? Tem que cortar gasto. Outra alternativa seria aumentar imposto. Agora, aumentar imposto em cima de uma carga tributária que já é elevadíssima, então... Já estamos quase 40%. A Dilma chegou a citar, inclusive, pra... em algumas entrevistas, de que a sociedade brasileira vai perceber que a saúde precisa de novos recursos e a sociedade vai pedir um novo imposto para financiar a saúde. Não vai. Não vai pedir. Não vai. Assim, a sociedade que já paga imposto não vai pedir. 37% e nós não queremos aumento de imposto de jeito nenhum. Assim, o que a gente quer é redução. Agora, voltando à questão do INSS, ao reduzir o INSS sobre o empregador, tem que ter algum outro mecanismo, assim, como você não está reduzindo o gasto, o ideal seria, vamos reduzir o INSS, vamos reduzir gasto, ou seja, as duas coisas caminham conjuntamente. Agora, se o gasto não cai, você tem que arrecadar de alguma outra forma. A nossa proposta ia buscar em cima do informal. Essa é a ideia maior, é que essa proposta, como toda sua aumentação financeira, a gente alcançaria o informal hoje que não está pagando nada, ou o sonegador. O informal e o sonegador deveriam, assim, é parte da sociedade que paga menos imposto. E essa proposta é buscar esse Quanto pessoal. maior a carga tributária, maior o incentivo para não pagar. Para não pagar. Agora, tem aumentado muito também o mecanismo de fiscalização do governo. E aí tem uma coisa importante que é o seguinte, como a fiscalização está aumentando, o custo de sonegação está aumentando, porque aumenta a probabilidade de você ser pego. O que isso tem feito com as contas públicas? O efeito do crescimento da economia não é um para um com a arrecadação de imposto. Por quê? À medida que o tempo passa, as pessoas vão se formalizando, até porque essa fiscalização aumentou. E o que a gente tem visto é que, quando o PIB cresce 1, a arrecadação cresce 1,5%. Ou seja, tem crescido em torno de 50% acima do crescimento da economia. Ou seja, mesmo não criando novos impostos, a carga tributária está aumentando. Está aumentando. E o governo faz o quê? Aproveita esse excesso de carga e gasta mais. E não investe mais. Exatamente mais. Isso aí. Inclusive, você estava falando que o governo não tem plano para desenvolvimento, para criação de algum processo de poder fazer com que seja feito um programa mais a longo prazo e não tapa-buraco, como você estava colocando aqui. O setor de serviços, ele pode contribuir para esse planejamento, né, em vários setores. Por exemplo, o turismo brasileiro. O turismo brasileiro, nós estamos com o turismo brasileiro focado com 5.200.000 estrangeiros que chegam no Brasil já há mais de 10 anos e não mexe isso aí de jeito nenhum. E não vejo por parte do governo fazer nenhum plano para que isso seja aumentado, haja uma possibilidade de aumentar os gastos dos turistas que chegam aqui.
Nós estamos quase que igual à Argentina, em termos de número de estrangeiros que chega aqui. Não seria importante o governo pensar em alguma coisa para fazer um plano de incentivo ao setor de serviços, para diminuir, inclusive, a balança comercial, que a nossa é deficitária, né, em relação ao turismo e os outros setores de serviços também? Como é que você vê essa participação maior do setor de serviços na economia, já que tudo que se faz aqui se vê a possibilidade de diminuir a concorrência da indústria em relação aos produtos importados, mas não se vê nada diminuir a balança de pagamentos comercial que nós temos, somos deficitários no setor de serviços. Não tenho dúvida. O setor de serviço é o mais importante hoje da economia brasileira. É o mais dinâmico, é o que mais contribui para o crescimento, é o que mais contribui para a geração de emprego, é o que mais contribui para o aumento de renda. Então é um setor que, enfim, deveria ser melhor olhado, ou enfim, menos atrapalhado, talvez visto de outra forma, pelo governo. A questão, por exemplo, do turismo, né, que você comentou. A gente vai ter Copa do Mundo daqui a 3 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio. A gente já sabe isso há alguns anos. A gente já sabe da condição de infraestrutura, principalmente da infraestrutura de aeroportos. O que andou de lá para cá? Nada. Você começou a fazer agora alguns puxadinhos em alguns aeroportos. O aeroporto de São Paulo, inclusive, o puxadinho era para ser inaugurado dia 20 de dezembro. Caiu e jogaram para janeiro. Ou seja, não tem planejamento. Você poderia caminhar melhorando a infraestrutura fazendo concessões. É um governo que tem um pouco de aversão a 2 palavras, privatização e concessão. E como ele não tem dinheiro para fazer os investimentos necessários, mas não quer fazer com concessão, a coisa não vai. E a infraestrutura não melhorando, afeta o quê? Afeta a nossa produtividade, afeta nosso custo de produção e limita o crescimento do país. Ou seja, muito do que a gente está vendo, do que não está sendo feito hoje, vai cobrar sua conta daqui a alguns anos. Ou seja, o risco que a gente tem de não fazer a lição de casa é colher menor crescimento lá na frente. O que aí acaba gerando menor bem-estar para a população, menor consumo, enfim, todos os problemas que isso traz. Agora, voltando ao setor ao setor de serviços, é um setor, enfim, muito dinâmico, que tem trazido um grande crescimento para a economia. Muitas vezes as pessoas não veem agregação, assim, a política brasileira, ela é orientada no sentido de é a indústria, é a produção de bens manufaturados que traz valor agregado. Mas os países desenvolvidos hoje têm um padrão de vida muito superior ao nosso, e acho que a nossa intenção deveria ser chegar a ter um padrão de vida similar. E essas economias crescem e cresceram ao longo do tempo, como? Com o setor de serviços. O setor de serviços representa grande pedaço do PIB dessas economias. E você deixa a produção industrial, ou seja, há a visão de que produzir um bem industrial é mais nobre do que produzir um serviço. Ou pelo menos um serviço de informática, por exemplo. Por exemplo. Mas, assim, não é mais nobre nem menos nobre. Assim, o que gera mais valor? O PIB está aí para mostrar que o setor de serviço hoje é mais do dobro do setor industrial. E olha que o setor industrial, a parte que tem sido mais dinâmica é a questão de extrativa. Né? A questão extrativa é que tem tido crescimentos mais elevados, até porque a gente tem vantagens comparativas enormes, principalmente na questão do minério de ferro. Roberto, a pergunta é sua, porque nós estamos terminando o tempo. Nós estamos terminando o nosso programa, está terminando o nosso tempo, e eu gostaria que você colocasse para nós, Juan, como é que você vê a tendência do Brasil, que hoje nós temos a nossa balança comercial, que ela vem sendo abastecida muito pelos minérios, pelos alimentos, e nós cada vez importando mais os produtos industriais.
Nós podemos continuar assim por mais tempo? Esses minérios e os nossos alimentos vão continuar nos dando um bom saldo na balança que vai servir para pagar todas as nossas outras contas, como, por exemplo, no turismo? Enfim, hoje o Brasil não tem nenhum problema no balanço de pagamento, inclusive nos últimos meses tem piorado por conta da questão europeia, mas continua positivo, ou seja, não há um problema de financiamento para a economia brasileira. Quando a gente olha o agronegócio e a questão de mineração, você tem um saldo enorme para a balança comercial, ou seja, o saldo desses dois grupos, que mais do que compensa a importação nas outras linhas, porque a gente tem superávit na balança comercial, que vai fechar esse ano o ano 2011, na casa de 28, 30 bilhões de dólares, ou seja, quem dá sustentação a isso é o agronegócio, é a mineração. A gente pode continuar nesse sentido? Pode, tem vários países que caminham assim. Se a gente olhar, por exemplo, se analisar países com alto grau de desenvolvimento, alto grau de complexidade e de altíssimo bem-estar para as famílias. Estou me referindo a Austrália e Canadá. Quem não gostaria de ter o padrão australiano e o padrão canadense de bem-estar? E você olha a composição da balança comercial de Austrália e Canadá, é 90% de agro e minério. A brasileira é pouco mais de 50%. Não estou falando para a gente chegar aos 90%. Até porque, em termos de população, o Brasil não se compara a esses dois países. Mas esse setor pode nos dar muito mais frutos do que vem dando. Um exemplo é a questão do custo para exportação. Pega uma tonelada de soja produzida no Mato Grosso, até ela chegar no porto, ela dobra de custo. Por quê? Logística. Ou seja, o Brasil pode ganhar ainda muito nesse mercado se melhorar a sua infraestrutura e se focar nesse setor. Obviamente que aí a exportação vai passar de 50 para 60 para 70. Isso é ruim? Não necessariamente. Está aí Canadá e Austrália para mostrar que isso não necessariamente é ruim. Então nós estamos muito bem, porque estamos aumentando o percentual dos serviços no nosso PIB e a nossa balança vai continuar tranquila, então nós temos uma perspectiva de um tempo relativamente longo ainda de tranquilidade, né, Juan? O cenário é positivo, é claro que tem que analisar como é que vai se definir a questão europeia, se é que vai se definir, mas o Brasil, enfim, poderia ter um desempenho melhor, mas o nosso desempenho vai ser razoável. E comparando com os outros países... aproveitar esse momento bom para exatamente fazer isso, né? Por exemplo, tem dinheiro de sobra no mundo para fazer os investimentos que a gente precisa em infraestrutura. Agora, a gente não tem um programa, a gente não tem um projeto, a gente não tem um marco regulatório adequado. Então, não vai acontecer. E não tem uma segurança jurídica. Não tem. Juan, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Luíde, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. E nós estamos encerrando o programa Combate de hoje e estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Boa noite e obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.